Então, no vídeo de hoje nós vamos falar como é que você faz para estudar por flashcards da forma correta. Flashcards é um dos métodos de estudo mais conhecido e dos mais divulgados. Por quê? Porque ele simplesmente é um dos melhores métodos de estudo que tem. Mas por que ele é tão bom? Ele é tão bom porque ele cria o Active Recall em inglês, que é um termo muito conhecido, mas que traduzindo pra gente em português, ele significa lembrar de forma ativa. Esse lembrar de forma ativa que o flashcard ele cria, ele faz com que você tenha o aumento do seu aprendizado de forma exponencial. Isso aumentando muito a velocidade com que você consegue armazenar a informação. Por isso que flashcard é uma excelente forma de revisão para que você consiga melhorar os seus estudos e melhorar seus resultados. Então, vamos ver hoje aí 8 regras para que você tenha os melhores flashcards e estude da melhor forma por esses flashcards. Meu nome é Caio Costa, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou médico, residente de ortopedia e traumatologia e ao longo de toda a minha carreira de estudo, eu desenvolvi aqui esse canal onde a gente passa aí algumas dicas de estudo, daquilo que eu aprendi ao longo desses tantos anos de estudo, passando para vocês como é que vocês também podem conseguir esses resultados, melhorando as suas rotinas de estudo. Então, se você gosta dessas dicas de estudo, para que você cada vez mais se torne um estudante mais produtivo, consiga melhores resultados, inscreva-se aqui no canal que você vai gostar muito das dicas que a gente dá aqui. Então, deixa aquele like já logo no início do vídeo, que hoje vai ser um vídeo bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Vamos lá. Primeira dica que a gente vai ver hoje é que você tem que prioritariamente fazer o seu próprio flashcard. Existem flashcards prontos que você pode pegar na internet ou flashcards às vezes fornecidos. Esses flashcards eles são muito úteis e têm a sua funcionalidade e eles também funcionam. Mas de forma prioritária seria muito melhor se cada um de vocês conseguisse fazer o seu próprio flashcard. Isso aumenta de forma exponencial a absorção do conhecimento. Mas por quê? Porque a forma que eu absorvo um conhecimento ela é diferente da forma que você absorve um conhecimento. Às vezes, para chegar numa mesma informação, o meu cérebro ele cria sinapses diferente da que você cria. Essa distinção entre a forma de aprendizado de cada um de nós é o que faz com que o flashcard ele se torne ideal se cada um de nós conseguir fazer o seu próprio flashcard. Por quê? Porque você vai conseguir fazer as associações que funcionam para você. Mas isso não exclui a utilizar também flashcards prontos. Flashcards prontos eles também funcionam. Afinal, eles também vão fazer o Active Recall, vão fazer você lembrar de forma ativa, desde que você saiba utilizar as ferramentas da melhor forma possível. Beleza? A segunda dica que a gente vai fazer para que os seus flashcards eles se tornem cada vez mais eficientes é que você vai colocar o máximo de imagens que você puder associar com palavras. A ciência já mostrou que quanto mais a gente conseguir associar imagens e palavras, isso aumenta a nossa retenção da informação muito mais do que apenas a informação passada de forma verbal ou apenas escrita. Então, sempre que você for fazer um flashcard, coloque uma gravura, coloque uma imagem. Se você vai fazendo um Anki, pega lá uma foto, que você pode pegar uma foto na internet e colocar no seu flashcard. Ou se você faz seu flashcard à mão, você pode desenhar no seu flashcard que vai ficar uma imagem, um mnemônico muito mais interessante do que simplesmente fazer a pergunta, entendeu? Dessa forma você consegue fazer o flashcard muito melhor e um flashcard que vai absorver muito mais informação. Terceira dica, uma das melhores formas de você otimizar o seu aprendizado quando você estiver estudando por flashcards é fazer os seus flashcards com mnemônicos. Mnemônicos são as siglas que você usa, que aquelas siglas ela tem um sentido para você, um sentido de aprendizado. Então, aquilo ali vai trazer para você um raciocínio a partir daquele mnemônico. Então, por exemplo, um dos mnemônicos mais famosos aí na medicina, o Monabicha. A Monabicha, que é o tratamento do infarto. Então, Monabicha, paciente com infarto, Monabicha. O que isso quer dizer? Então, até hoje eu lembro, ó, Monabicha, M, morfina, oxigênio, nitrato, AS, IECA, beta-bloqueador, clopidogrel e heparina. Esse é o Monabicha. Isso é, ó. E eu tô fazendo ortopedia, hein? E a gente lembra até hoje o tratamento do paciente com infarto. Por quê? Por causa do mnemônico. Então, mnemônicos eles são excelentes para que você coloque no seu flashcard. Quanto mais, melhor. Agora nós vamos dar a dica de como você realmente estudar. Agora a gente falou das dicas que você vai fazer na confecção do flashcard. Agora a gente vai falar de como é que você essas dicas para que você otimize o seu estudo. Para você estudar flashcard, você tem que fugir de uma coisa muito comum, que você não pode confundir o lembrar de forma ativa, que é o Active Recall, com o reconhecimento. Às vezes você está estudando por flashcards e você acha que aprendeu, mas na verdade não, você está reconhecendo aquele flashcard. Isso não é o Active Recall, lembrar de forma ativa. Lembrar de forma ativa é você retirar aquela informação ativamente do seu cérebro sem ter reconhecido aquilo. Às vezes a gente está estudando por um flashcard e você vê o flashcard e você, isso aqui eu sei, mas na verdade você está reconhecendo um padrão. Aquilo ali não você está diminuindo o seu aprendizado. Então, primeira coisa que você tem que
fazer para diminuir essa ilusão de competência que você tem é que, primeira coisa, faça flashcards com uma pergunta e um card. Isso vai... A simplicidade é o ouro. Quanto mais simples for a pergunta e mais direta for a resposta, melhor. Por quê? Porque você consegue fazer você consegue estudar o flashcard nos dois sentidos. Isso otimiza mais ainda o seu aprendizado. Ao invés de simplesmente ir do ponto A para o ponto B, você tem que aprender a ir do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto A. Então, esse caminho, essa resposta, o flashcard, nos dois sentidos, isso vai otimizar. Só que isso só vai acontecer se o seu flashcard ele for simples, tiver uma pergunta e uma resposta. Então, nada de flashcard muito complexo, porque esses flashcards muito complexos, eles são horríveis e eles simplesmente não servem de nada. Você não está utilizando os flashcards da melhor forma possível. A outra dica que a gente tem que ver é a seguinte: você tem que pegar conceitos que são muito grandes e quebrar em conceitos menores. Então, se você quer decorar a tabela periódica, não adianta decorar a tabela periódica inteira. Vai lá e faz um flashcard da tabela periódica. Não, você tem que agora dividir a tabela periódica por os metais alcalinos, os metais não sei o que eu nem lembro mais de ensino médio. Então, divida por etapas. Então, ao invés de você, por exemplo, aprender o plexo braquial inteiro, por que você não divide entre, esse aqui são os troncos anteriores, agora os troncos posteriores, esse aqui vai dar o nervo ulnar, esse aqui vai dar o nervo radial. Se você conseguir separar de forma para conceitos mais simples, isso otimiza o flashcard, ao invés de você fazer um flashcard gigante com todo o plexo braquial, que é super complexo. Outra dica que a gente tem é que você vai, sempre que estudar o flashcard, pegou o flashcard, viu a resposta do flashcard, você vai falar a resposta em voz alta antes de virar o flashcard ou antes de apertar no flashcard digital. Por quê? Porque isso vai fazer com que você não entre na ilusão da competência. Às vezes você não fala e simplesmente fala para você mesmo e aí você vira e você fala, era isso mesmo, eu já sabia disso. Só que você está se iludindo, você está na ilusão de que você sabia e na verdade você reconheceu aquela resposta e você não lembrou de formativa, o que é diferente. E realmente lembrar de formativa é o que vai fazer você realmente aprender aquele flashcard, realmente decorar aquela informação. A outra coisa é que, gente, flashcard ele não serve para tudo. Não adianta a gente achar que o flashcard ele vai servir para você estudar todos os conceitos, o tipo de conhecimento. Flashcard é uma ferramenta e ele serve da melhor forma e ele é uma excelente ferramenta para decorar informações. Então, por exemplo, para estudar medicina, que são informações que você precisa decorar, é excelente. Para estudar, às vezes, conceito de matemática, não tem muito sentido você fazer um flashcard com a fórmula, sei lá, fórmula de Bhaskara. Você faz um flashcard com a fórmula de Bhaskara. Isso você está perdendo tempo. Não adianta você fazer flashcard para esse tipo de informação. Agora, para concurso, você tem que decorar uma lei excelente. Flashcard é uma das melhores formas, é uma das melhores ferramentas que tem. Então, você tem que saber que o flashcard ele serve muito. Ele é uma excelente ferramenta, mas não é para todas as situações. Existem conteúdos que a melhor forma nem sempre é para o flashcard. Ele é apenas uma das formas de você usar o Active Recall. A outra dica é que não adianta de nada você fazer um flashcard para revisar se você ainda não entendeu o conteúdo. Não adianta você ir direto para o flashcard. O flashcard é uma ferramenta de revisão, é uma ferramenta de consolidação de conhecimento. Mas não adianta você ir para o flashcard se você não domina aquele conhecimento, se você não entendeu aquele conhecimento. Então, primeiro estude, primeiro você tem que entender como é que vai vir o entendimento. O entendimento ele vai vir a partir de aula, de leitura, do estudo normal. E aí depois é que você vai revisar. Aí revisar o flashcard é uma excelente ferramenta para revisar, mas primeiro você tem que entender. Essas foram as dicas de hoje para que você estude da melhor forma possível. Eu queria anunciar para vocês o novo parceiro do canal, o Med Grupo. Ele é um parceiro aqui do nosso canal. Eu quero falar de uma ferramenta incrível do nosso parceiro, que é o Smart Card. O Smart Card é do Med Grupo. O Med Grupo, para quem não conhece, é a maior empresa preparatória de residência médica do Brasil e a maior empresa desse ramo no mundo. É uma empresa mais consolidada, que já tem as melhores aulas. Eu fui aluno do Med Grupo. Aqui tem o material do Med Grupo. O curso é excelente. É, sem sombra de dúvidas, o melhor curso do Brasil, o mais completo. Disso não tem o que se discutir. Uma ferramenta nova que eles têm são os Smart Cards, que estão disponíveis, que são os flashcards para ajudar todo aluno que está se preparando no final de faculdade de medicina para otimizar seus estudos para residência, para revisar de forma ativa. São os Smart Cards. São simplesmente uma das melhores ferramentas que o Med Grupo já criou para que você consiga revisar todo aquele conhecimento que você viu nas excelentes aulas dos professores, nas apostilas que são extremamente bem feitas. Agora
agora você vai conseguir revisar todo aquele conhecimento da forma mais rápida e otimizada. Às vezes está na enfermaria, lá com pressa sem tempo, você consegue revisar ali enquanto está esperando um professor no ambulatório, enquanto está aguardando uma cirurgia ou outra para começar, você pode otimizar aquele tempo para revisar aquele conteúdo que você viu na aula. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Clique aqui do lado para ver mais dicas de estudo e produtividade aqui no canal. Sei que vocês gostam muito aí e fala nos comentários se vocês gostaram dessas dicas de estudo e querem que a gente continue falando sobre dicas de estudo, produtividade aqui no canal. Beleza? Tamo junto, galera. Beijão, abraço e valeu!